Antônio Delfim Neto foi economista, professor, diplomata e político. Também chefiou o Ministério da Fazenda entre 1967 e 74, no período da ditadura militar em que o Brasil viveu o chamado milagre econômico, durante os governos dos generais Arthur da Costa e Silva e Emílio Médici. O conjunto de medidas fez a economia crescer 11% ao ano, mas deixou como legado a crise da dívida externa, a hiperinflação e uma enorme desigualdade social. Em 75, Delfim Neto foi enviado para Paris na condição de embaixador, onde ficou até 78. Retornou para o Brasil e para o poder, em 79, para assumir a pasta da agricultura durante o governo do general João Batista Figueiredo, mas no mesmo ano foi transferido para o Ministério do Planejamento. Em 86, durante o processo de abertura política, o Delfim foi eleito deputado federal. Depois se reelegeu 4 vezes seguidas, até deixar a Câmara em 2007. Delfim Neto era o último signatário vivo do Ato Institucional número 5, aquele que endureceu o regime militar e permitiu a perseguição a rivais políticos do governo. Em 2021, durante uma entrevista ao portal UOL, ele disse que assinaria o AI-5 novamente, classificando a ação como, abre aspas, um processo revolucionário, fecha aspas. Quarta-feira, 14 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre a morte do Delfim Neto. Vou conversar sobre isso com o Luiz Nassif, que é economista, nosso colunista aqui do SL Notícias e que conhece muito bem a história do Delfim Neto. Nassif, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo mais uma vez aqui em Detalhes. Obrigado, Gabriela, é um prazer aí. Prazer Delfim é aquele meu. negócio, se for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, né? O Delfim é um personagem muito, muito rico aí. Tem dois Delfins. Vou falar primeiro dos pontos positivos, né? Eu gostei Ele muito foi do termo que você usou, Nassif. O Nassif falou do Delfim Neto no SL Notícias primeira edição. E aí você disse que tem o Delfim intelectual versus o Delfim autoritário. Aí, para te perguntar quem foi o Delfim Neto, eu quero colocar essas duas expressões que você usou. Tá. Bom, o intelectual foi o maior economista do seu tempo. Porque, em geral, quando você pega os economistas de mercado, você havia uma discussão lá, quem foi maior, Simmons ou Delfim? O Simmons é um cara que ele era um esteta. Ele gostava de música e gostava da economia teórica. E não conhecia nada do mundo real. Né? O Delfim, ele, além de conhecer muito do ponto de vista teórico, da matemática, ele foi o primeiro a usar aqueles computadores que foram para a USP e tudo. Ele conhecia profundamente história da economia e conhecia profundamente a psicologia dos empresários, dos políticos, dos militares. Então era um conhecimento muito mais abrangente, muito mais amplo. Né? Era um sábio, efetivamente, o teórico, o Delfim teórico. Né? Foi depois. Ele tinha um lado, um diabinho que habitava o cérebro dele, de vez em quando ele aprontava muito, assim, por trotes e tudo. Uma vez ele pegou o Itamar e quis convencer o Itamar que ele podia usar as reservas cambiais em obras, uma coisa assim, deixando louco aí o Gustavo Loyola, que era o presidente do Banco Central. Mas ele, quando pensava, era uma cultura extraordinária, um conhecimento material. Ele juntava todos os fatores importantes para ter um economista no sentido amplo da palavra. Então, esse é o Delfim. Depois dos anos 90, ele virou um conselheiro do próprio Lula, muito crítico ao Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha uma bronca especial com o PSDB e os economistas do Real. Porque depois a gente vai falar do Delfim polêmico, ele deixou muitas polêmicas aí no tempo dele de ministro, muitas denúncias, e ele falava, pois é, me denunciavam, mas quem que saiu do governo dono de banco foram os economistas do Real. Né? Então ele tinha, quando eu lancei um livro, Os Cabeças de Planilha, lá em 2005, 2006, falando dessa financiarização da economia, ele fez um artigo inteiro no Valor sobre a entrevista que eu tinha feito, que termina o livro, que era com o Fernando Henrique Cardoso, que era uma entrevista chocante, porque mostrava uma profunda ignorância do Fernando Henrique em relação a qualquer aspecto ligado ao desenvolvimento. Né? Ele
é um bom vivant, efetivamente. Então ele tinha essa bronca específica, né? Mas como economista, ninguém chegou perto dele, não. Sabe? Esse é o Delfim do bem, digamos assim. Então, tem uma coluna do Orlando Calheiros que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar aqui, mas basicamente para falar do milagre econômico. E ele diz que é um dos maiores golpes financeiros da história brasileira. E acho interessante que ele explica como o milagre econômico transformou o Brasil num país de castas. E até dá para fazer um contraponto, né, Nassif? Porque na nota do Palácio do Planalto, de pesar, eles colocam o Delfim Neto ao lado da Maria da Conceição Tavares, que é uma economista brilhante também, que morreu há pouco tempo, e que estão em lados completamente opostos, né, para dizer o mínimo. Mas me lembrou a famosa frase da Maria da Conceição Tavares de que a pessoa que tem fome não pode comer PIB. Então, levando em conta como se construiu essa história, né, do milagre econômico, concentrou renda entre os mais ricos, né, empobreceu ainda mais os mais pobres, eu queria que você contasse um pouco do milagre econômico, qual foi o papel do Delfim Neto nessa história. Tá. Se você pega a história econômica do Brasil, é muito similar à da China até um determinado período. Porque a gente tem o Getúlio nos anos 50, construindo as grandes estatais. O que a China faz? Ela constrói grandes estatais que o setor privado não entra e, com isso, prepara o ambiente para o setor privado atuar na ponta. Aqui nós tivemos o Getúlio, do segundo governo Getúlio, entregando a Companhia Siderúrgica Nacional, entregando a Petrobras, Eletrobras, e tudo depois do governo Juscelino Kubitschek, que inicia efetivamente a industrialização, com o início da indústria automobilística aqui. O passo seguinte, o governo Jango, ele tinha as reformas de base lá que pretendiam consolidar uma classe média estável, porque você tinha muito êxodo rural aí do Nordeste e tudo, aqui o São Paulo inchando e tudo, então você tinha políticas sociais muito bem definidas, inclusive reforma agrária, para fixar o pessoal no campo e para dar condições de vida aqui, criar uma classe média. Ali era o salto que faltava para o Brasil virar um país moderno, efetivamente. Veio o golpe, entra de primeiro Campos, Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que prepara a economia para digamos, para o mercado, e o Delfim, ele dá início aí a uma política de arroxo, ali uma política muito calçada aí no endividamento externo. Você tinha dinheiro abundante, aí, muita oportunidade no Brasil, então houve um endividamento amplo que o governo fez grandes obras lá, e algumas obras desastrosas, como foi o caso da Transamazônica, e outros que puxaram uma parte da economia. E o Delfim tentava, na época lá, casar bancos com indústria, da mesma maneira que o Japão, mas não deu certo. Quando chegando o final do governo Médici, que ele era o ministro, veio o choque de petróleo e veio a inflação de volta. E o que ele fez foi uma manipulação dos índices de inflação. Ele pegava caminhões aí do Ceasa e tudo, e irrigava aquelas regiões onde o IBGE ia colher os preços. Então ele deixa o país já com uma inflação avançando, com um endividamento externo elevado. Ele tinha uma frase famosa lá: dívida não foi feita para ser paga, foi feita para ser rolada. Entra o governo Geisel, que mantém esse modelo, embora com alguma ênfase na industrialização. Mas ele mantém o modelo porque ele não podia enfraquecer politicamente, senão voltava o grupo do Médici. Então ele prossegue com o endividamento, era o Paulo Lira, que era o presidente do Banco Central, o Fernão Bracho, diretor da área externa, e com o Simonsen, e vai levando, e depois entra o João Paulo dos Reis Veloso para trazer investimento em indústria, pelo menos tinha esse projeto no primeiro governo Geisel, o primeiro e o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e daí quando nós chegamos em 80, explode tudo. Vem o segundo choque do petróleo, vem o choque dos juros lá dos Estados Unidos, e aquela dívida que foi construída, começou a ser construída na fase do chamado milagre, aí explodiu nas mãos do Simonsen. O Simonsen tira o time de campo, joga o Delfim, que era ministro da Agricultura, do Planejamento. E daí o Delfim assume a Fazenda e leva o Brasil para a década perdida. Mas, digamos, a gente passou 15 anos aí pagando as contas do endividamento do milagre. E, que nem você lembrou, com uma concentração de renda fantástica, uma deterioração dos serviços públicos fantástico,
E o grande ponto aí é que o Delfim do milagre econômico, a gente acha que o milagre é o seguinte, que os militares eram absolutos. Uhum. Eles não eram absolutos, eles tinham que fazer, que cooptar os diversos setores lá, sabe? E o Delfim é que parte para isso. Ele compra apoio da mídia e compra. Ele chegou ao cúmulo. Você pega Abril. Abril você ganhou a rede de 4 rodas de hotel. Ganhou. Ele usava uns mecanismos fiscais lá e deu de presente. Ele pegou parte do Centro-Oeste lá e distribuiu terras enormes para a Volks, distribuiu para o Silvio Santos, distribuiu para a Liquigás, que era uma empresa italiana, as polonetas, que foi um jeito aí de beneficiar setores, bancos aí que ele ajudou. Tanto que quando entra o Geisel lá, você tinha um conjunto enorme aí de escândalos que vem da era Delfim, em parte por conta da censura, em parte por conta da cumplicidade, não só das empresas jornalísticas, mas dos seus jornalistas. Né? Ele criou uma rede, salvou o Estadão de quebrar. Então, o poder dele nessa época era absoluto. E ele deu não a legitimação, ele deu o fortalecimento da ditadura. Além de uma parte terrível lá, ele foi o cara que captou recursos da indústria, de uma maneira geral, para financiar a OBAN, a Operação Bandeirantes, que foi o epicentro, digamos, das torturas aí do país no período. Né? Justamente, eu ia te perguntar sobre a relação dele com empresários e com jornalistas também, porque acho que você conhece muito essa história. E, além disso, tem consequências muito fortemente sentidas pela população de povos originários, né, dos indígenas, por conta dessas consequências do desenvolventismo que ele ajudou a articular, né? Sim. Eu vou contar, eu fui na última excursão, na última leva de colonos gaúchos para a Transamazônica. Eu fui jornalisticamente lá, eu vi o que estava acontecendo lá, sabe? Você teve alguns colonos que tentaram se rebelar, porque pegaram terras que eram pouco férteis lá e tudo, mas nenhuma preocupação com índios, nenhuma preocupação, mesmo com os colonos que foram para lá, é aquele sentimento de Brasil grande que os militares têm até hoje, que acham que a Amazônia é a cobiça internacional que impede a exploração da Amazônia. Né? Então, não teve sensibilidade para nada, para nada. E em relação à ditadura, ele foi a figura, eu diria, a figura mais relevante desse período aí, por conta dos acordos. Porque o que eles faziam? Eles conseguiam o apoio dos coronéis nordestinos, é nessa época que você tem vários coronéis que só vão desaparecer no final dos anos 90, aí, quando tem a renovação política, mais que isso, ano 2000. Você pega a renovação política do Nordeste, um dia, quando surgiu lá o consórcio do Nordeste, houve uma renovação em todos os estados. Né? E eu perguntei um dia para um governador, falei, o que mudou tudo isso aí? Ele falou, simples, o programa de cisternas do governo. O governo Lula montou um programa de cisternas e tirou a dependência que o lavrador tinha em relação à água que o coronel controlava. Então, todo esse processo de desenvolvimento do país, um país só se desenvolve quando você tem programas que aproveitem todo o potencial da sua população, do seu mercado interno. E o que o Delfim fez foi... Ele tinha só uma vantagem, ele não era subordinado ao mercado financeiro, mas também não era um industrialista, aí no sentido clássico que a gente pensava, que a gente pensa, né? Agora, depois ele se reabilita como o grande pensador que ele era. Então, o que não faltava para ele era conhecimento. Agora, ele era maquiavélico, ele conhecia a natureza das pessoas. Era impressionante. Tinha, na época, um jornalista, porque você tinha, digamos, os pontos, eu estava começando no jornalismo, os pontos de reação contra o Delfim, você tinha o Aloysio Bionde, que foi um grande jornalista crítico na época, você tinha o Brescia Pereira, que fazia artigos também críticos, o Eduardo Suplicy, que tinha uma coluna na Folha, mas ele, por exemplo, tempos depois eu conversava sobre o Bionde, que o Bionde achava que foi perseguido por ele. E ele tinha admiração pelo Bionde. Em compensação, os empresários lá, ele sabia quem que se vendia, quem não se vendia. Né? Ele era um conhecedor da alma humana aí no uso mais negativo da expressão, sabe?
Exato. E a Transamazônica também foi uma responsabilidade dele. A Giovana Gerardi, que é uma jornalista especialista em meio ambiente, ela conta, né? Porque o Delfim morreu e aí ela trouxe um depoimento de uma conversa que ela teve com ele, porque ela é responsável por um podcast de investigação sobre o meio ambiente, né? E urgência climática, que é o Tempo Quente. E aí ela conta como é que foi essa conversa com ele. E acho interessante porque ela trouxe o diálogo e aí ela fala: o senhor acha que fez sentido fazer a Transamazônica? E aí ele diz assim, ele nem titubeia, ele fala: não, eu não tenho dúvida. Quantas oportunidades ela não nos trouxe? E aí ela diz: nós ocupamos território, é uma estrada de integração nacional, a Transamazônica ajudou a ocupar o Brasil e hoje é uma região próspera. Quer dizer, ele não faz nenhum tipo de ponderação sobre extermínio de população indígena, sobre desmatamento, enfim, o Não é uma baixo região próspera. desenvolvimento. Exato, Não é exato. uma região próspera ali. Ali ficou aquele enclave lá da Zona Franca, lá que não tem nada a ver com a Amazônia. É um posto de compra e venda de produtos só. Né? Ele falou isso aí, então. Isso aí desmerece a inteligência dele. Viu? Pois é, então, e Desmerece ele era uma pessoa famosa pelas frases de efeito, né? Ele grande tinha família. essas coisas. Então, uma das coisas que ele disse a respeito disso foi que ele diz assim, né? É uma coisa fantástica, porque quando o presente vira passado, nós ficamos muito mais sábios. Mas quem planeja erra. Só quem não erra é quem não planeja. E também não faz nada. Então, ele estava falando nesse contexto da Transamazônica. Ele tinha algo que faltava aos Simons, que faltava aos outros, nem sei se era virtude na época, que era o sentimento de Brasil grande. Então, se você pega eles, Médici não, Médici era uma zebra, que nem o Geisel tinha esse sentimento de Brasil grande também, mas era um Brasil grande, elitizado, que ele não pensava no mercado de consumo, não pensava na questão da educação como fator estratégico, o que ele queria era fortalecer os grupos que já existiam, por dois motivos, que já existiam, e segundo, que eram os grupos que davam sustentação política para o governo. Né? Claro. Mas na época, lá, vou te falar, disputar entrevista com o Delfim era o que tinha de jornalista aí que se ajoelhava para conseguir uma exclusiva com o Delfim, não estava do gibi, viu? O Estadão fez um trabalho na época, lá, o Estadão estava dirigido pelo Júlio César de Mesquita, o Julinho Mesquita, que foi menos aquinhoado intelectualmente da família lá, e pelo Miguel Jorge, que depois virou até ministro, acho que foi do Lula, e foi do Santander antes aí. E ele salvou o Estadão. E o Estadão, o que fazia? Todo mês mandava uma equipe de 4 ou 5 jornalistas do Estadão e do Jornal da Tarde a Brasília para levantar a bola para ele. E dava capas humilhantes. Né? Eu lembro uma capa lá que era uma charge, o Delfim, como se fosse o super-homem. O super-homem. Então, uma subordinação humilhante para a imprensa, sabe? Para a imprensa. Humilhante. E eu fui uma vez lá, estava começando a me soltar na economia, pelo Jornal da Tarde, aí, que era do Rui Mesquita, eu via o incômodo do Rui Mesquita, que era um grande jornalista. E falei com o filho, falei, vem cá, vocês querem pegar o Delfim? Me mande para lá, porque eu tenho escrito várias coisas aqui, em ângulos novos aí, que eu levantava por ali, que não chegavam em Brasília. Porque o Jornal da Tarde era muito influente, mas especificamente de São Paulo. Então eles deixaram. E eu fui lá, joguei um monte de casca de banana, ele caiu É em todos e mesmo. ficou louco da vida. Mas o que ele faz quando eu voltei? Não pediu minha cabeça nem nada. Ele ligou para o Roberto Api, que é pai do Bernardo Api. O Roberto Api era o editor de economia do Estadão, querendo saber quem era eu, mas não pediu cabeça nem nada. Ou seja, ele respeitava a interlocução intelectual e tudo. Né? Era uma virtude que não bastava para encobrir os defeitos do Delfim Ministro. Né? Do Delfim Ministro. E ele é autor também, até esqueci de colocar no perfil aí, ele é o autor do mais desastroso programa econômico da história do Brasil, ao lado do pacote do Joaquim Levy. Porque quando ele assume no lugar do Simons, tinha o Adroaldo Moura de Mello, que era da Faculdade de Economia e Administração, e propôs um pacote para ele que consistia em fazer uma máquina de desvalorização, e o Brasil estava com problema nas contas externas, e depois fazer um congelamento da correção monetária e do câmbio. Achava que ia segurar a inflação por conta disso. Né? E quando ele fez isso, o dinheiro passou a escapar para ativos reais aí, explodiu em pouco tempo.
Ali foi uma tragédia, e isso aí prolongou, digamos, a crise dos anos 80 até o Plano Real, né? Até o Plano Real. Mas herança desse experimentalismo dele também. Eu acho que é daí que vem essa frase dele, que só quem tenta que erra, uma coisa assim, mas não precisava errar tanto assim também. É verdade. E você falou dos anos 80, acho interessante também fazer esse paralelo de que ele era um dos últimos signatários do AI-5 durante o período da ditadura, e depois ele se tornou o que eu acho, assim, basicamente um contrassenso, né? Porque ele se tornou um deputado responsável ali por um papel fundamental durante a Constituinte de 88, porque ele foi um dos formadores, um dos articuladores do Centrão. Então, Sim. eu queria que você contasse um pouco também sobre isso, né? Porque é um contrassenso você olhar, parece que são duas figuras completamente diferentes, mas é o mesmo Delfim, né? É o mesmo Delfim, porque o que ele queria lá, ele, digamos, aquela parte cidadã da Constituinte, uma parte fantástica lá, ele foi contra. Quando terminou a Constituinte, ele fez vários artigos, eu polemizei com ele algumas vezes, que ele falava que a Constituinte não cabia no Brasil, dizendo que a Constituinte ia inviabilizar políticas públicas e tudo. E eu escrevi e falei, vem cá, quem define é a Constituinte, é a economia que tem que se adaptar ao que os constituintes colocaram, né? Então ele tinha essa visão economicista, e apesar do conhecimento de história e tudo, ele tinha essa visão economicista dele aí muito grande, sabe? Muito grande. Ele avançou muito com o negócio da história da economia, mesclando esses conhecimentos, mas, digamos, aqueles pontos centrais que determinam o desenvolvimento de um país, ele nem resvalou, porque significava aí ele dar atenção para uma outra classe social, e ele representava claramente aí uma elite empresarial que jamais se tornou internacional por conta dessa falta de visão mesmo, né? E ele em nenhum momento ele fez uma meia-culpa a respeito das mortes da ditadura também, em nenhum momento. Não. Inclusive, em alguns momentos ele deu declarações que demonstravam justamente o contrário, né? Porque ele dizia, não, se fosse o mesmo contexto, né? Querendo dizer que naquele contexto político tinha que ter sido assim mesmo. Só que, por outro lado, ele virou, como você já apontou, né, Nassif, conselheiro do presidente Lula, ele também fez a mesma coisa com a presidente Dilma Rousseff, passou também até pelo Michel Temer, o próprio Bolsonaro, que era alguém que ele criticava, ele também chegou a ter algum tipo de relação com o governo do Bolsonaro. Para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre essas falas de pesar do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também do Randolph Rodrigues, né, que é alguém que se coloca como da ala progressista, e a nota do próprio Palácio do Planalto, porque do Palácio do Planalto, a gente está vendo uma nota oficial, né, de governo lamentando a morte do Delfim como ministro. Mas chamaram bastante atenção, principalmente as falas do Haddad, do Randolph Rodrigues chamando o Delfim Neto de genial, o Haddad prestando homenagem a ele, né, enfim. Então, queria te ouvir a respeito disso, Nassif. Ah. Bom, o Radolfo é a câmara de eco, né? É irrelevante, é irrelevante. Ele vê, ele se espelha em algumas pessoas, o que estão falando? Então ele se espelha, não tem relevância. O Haddad ele tem um respeito intelectual pelo Delfim. O Haddad é um espiano, como o Delfim era um espiano. E o Delfim, acadêmico, intelectual, realmente é admirável, é admirável. Mas, mais uma vez, não se vê, digamos, essa questão, não se coloca ressalva, né? E o É, Delfim, por exemplo, o Lula tinha periodicamente reunião com o Delfim, em fim de semana, com o Delfim e o Beluso. E o Beluso, que ajudava a monitorar para onde estava indo. Mas, digamos, publicamente, o Delfim conselheiro aí, ele não conserta, digamos, o trabalho do Delfim, do chamado Milagre aí, né? Do Delfim do chamado Milagre, que desorganizou a economia e criou uma falsa sensação de país grande em cima dos escombros aí dos trabalhadores e da classe média, né? Então, digamos, a história não, com o tempo aí, a história não vai reconhecer, digamos, essa grandeza do Delfim. Em relação à ditadura aqui, eu tenho
a minha esposa é da área de direitos humanos aí, sempre lamentaram não ter conseguido, ao menos, o reconhecimento do papel do Delfim na Operação Bandeirantes, aí, nesse primeiro governo Médici, aí foi um governo sangrento, como foi o do Geisel também. Né? Mas, digamos, agora é importante a gente ver que, quando você pega o governo militar do Bolsonaro, que foi um governo militar também, a decadência ocorreu em todos os níveis. Né? O grau de ignorância em relação ao país, em relação à segurança nacional, se repete. Né? E, no fundo, o que nós temos hoje em dia, quando a gente vê esse processo de assalto ao tesouro, assalto às estatais, assalto à dívida pública, tudo, é que o Brasil ele carece ainda de uma racionalidade na economia como projeto de país também. Né? Então, o Delfim era bom como conselheiro pontual, mas como projeto de país, ele nem chega perto da Maria da Conceição Tavares, né? Celso Furtado, por exemplo. Celso Furtado é um que entendia o país como um desenvolvimento sistêmico aí de todos. Hoje, quando você pega o sentimento de nação, quem é que tem sentimento de nação? Você tem a música brasileira, a cultura brasileira, um pouco a universidade brasileira e os movimentos sociais. Quando você vai na favela lá, o orgulho de ser brasileiro está lá. Quando você vem para Faria Lima, todo mundo quer, os mais sofisticados querem ir para Nova York e os Luiz Roberto Barroso querem ir para Miami. Então, e tem essa questão, eu acho, que pega num ponto muito sensível, né, Nassif, que é o Delfim, ele ter sido essa figura, né, o responsável por tantas mortes durante a ditadura, né, um dos responsáveis, e ao mesmo tempo o Palácio do Planalto emitia essa nota de pesar, claro, e no mesmo momento, né, que vetou os atos, no mesmo ano, na verdade, que vetou esses atos em memória das vítimas, né, do regime. Então, eu acho que isso fica muito marcado, né, na memória das pessoas. Muito. Quando você pega a justiça de transição, de reparação, o ponto inicial é o presidente da República, em nome do país, pedir desculpas aos familiares das vítimas. Aqui vai ter o relançamento da Comissão de Mortos e Desaparecidos sem a presença do Lula. Né? Sem a presença do Lula. Quando você fala em reparação, ele se treme. Né? Aliás, quando o Lula elogia o Delfim, de uma maneira quando tenta também atuar na Venezuela, de uma maneira para tentar estabelecer a verdadeira identidade dele, que sempre foi um conciliador. O Lula sempre foi um conciliador. Né? Mas acaba passando um ponto lá que você deixa de lado os seus princípios e tudo, aí em nome da conciliação. Né? Daí fica complicado. Porque esse projeto de país que vai ter que vir aparecer em algum momento, ele vai ter que ser mais afirmativo. Né? E até agora não se conseguiu isso. É isso, Nassif. Eu quero muito te agradecer por a gente poder trazer aqui um perfil de quem foi, de fato, Delfim Neto, sem esquecer, né? Sem esquecer, principalmente por ele ter sido um dos signatários do AI-5. Tô batendo muito dessa tecla porque a gente não pode esquecer. Ele foi responsável por isso, né? Que foi esquecido até agora, né? E ele morreu, assim, tranquilo ao lado dos familiares dele, né, das famílias, e muitas famílias estão até hoje sem resposta. Então, acho que isso não pode ser esquecido. Obrigada, Luiz Nassif. Sempre um prazer te receber aqui no Em Detalhes. E volte sempre. É meu, cara. Um grande abraço, viu? Até mais. Gente, chegamos aqui ao finalzinho do Em Detalhes. Quero lembrar você que ontem rolou a exibição do primeiro documentário internacional do ICL, o Vai Pra Cuba, Eduardo. Foi um documentário dirigido pela Juliana Baroni, com o roteiro do Maurício Arruda, enfim, com muitas entrevistas interessantes com a filha do Che Guevara, Leida Guevara, com o Frei Beto, do presidente de Cuba também, o Miguel Díaz-Canel. E a gente não vai ter replay dessa vez, só que você ainda pode assistir pela nossa área de membros do ICL. Então, a partir de agora, a gente teve esse documentário transmitido ao vivo, gratuito. A partir de agora, se você quiser assistir o documentário, você tem que fazer a assinatura. E aí você acessa o link icl.com.br para fazer a sua assinatura, entrar para a nossa plataforma e também ter acesso aos nossos cursos e todos os nossos conteúdos exclusivos. Obrigada a você que me acompanhou até aqui.
nós sempre estaremos no ar aqui no Em Detalhes, às 10h30 da manhã no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio. A qualquer horário você pode conferir as nossas entrevistas. E aqui no YouTube você fica com o Mercado Investimentos, depois o ICL e à noite, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.